que você pode ser um bispo, rapaz? Cadê as credenciais de um bispo? Um bispo é apto na palavra, apto a ensinar. Um bispo é hospitaleiro. Um bispo tem domínio próprio. Como é que você pode ser um bispo? Um cara desequilibrado. Você é um doido, rapaz. Realmente é inacreditável o que está acontecendo dentro das igrejas. Recentemente, um quebra-pau entre dois apóstolos, Agenor Duque e Valdemiro Santiago. Mas o que muitas pessoas tentam fingir que não está vendo foi revelado. O pastor Agenor Duque desmascarou Valdemiro Santiago e soltou alguns de seus podres na mídia ao vivo. Então eu convido você para assistir esse vídeo até o final, onde Agenor Duque contou tudo. Meus queridos irmãos, mais um vídeo para todos vocês. É claro, se você está passando por esse vídeo, se você entrou nesse vídeo ou se você já nos acompanha no canal e não é inscrito, por favor, inscreva-se aqui, ative o sininho das notificações e também taca o dedo no joinha para mais este vídeo. O apóstolo Agenor Duque foi convidado a participar de uma live nos Estados Unidos. E nesta live ele contou a sua trajetória, a sua conversão e o porquê que ele saiu da Igreja Mundial do Reino de Deus. Porém, esta live chegou até o apóstolo Valdemiro Santiago, que logo em seguida em um culto ele já arrancou a sua espada e já deu uma espadada no Agenor Duque. Se não tiver o Espírito Santo, ninguém pode. E muita gente confunde, por isso que a Bíblia diz que muitos apostatarão da fé por darem ouvido a ensinos de demônios, a espíritos enganadores. A palavra enganador, ela sugere que o sujeito tem a arte de enganar, de mentir. Enganar é mentir. É ser hipócrita. E o diabo, ele se apresenta a Jesus enganando, mentindo no deserto. Ele oferece coisas que não pertencem a ele. Aí o sujeito diz assim: eu coloquei o Valdemiro na televisão. Só que ele caiu em contradição, né? E como é que você conheceu ele? Eu estava em casa, não queria saber mais de igreja, de pastor, tinha saído do ministério. Aí minha mãe estava vendo ele. Se foi você que me colocou, como é que sua mãe estava me vendo? Você está endemoniado. Você está perturbado. E eu lembro desse sujeito aqui. Ele era auxiliar. O máximo que ele foi auxiliar aqui na igreja. Que é o Agenor Duque. É o máximo, falar o nome dele. É o máximo que ele chegou que foi auxiliar. Você está perturbado, Você está doido? Você está me desafiando? Rapaz, que coisa, hein? Você me colocou aonde? Você estava nas fraldas, rapaz. Para de falar besteira, rapaz. Vai pregar a palavra de Deus. Aliás, esquece meu nome. Esquece o meu nome. Eu não fico falando de vocês aqui, porque vocês, para mim, infelizmente, não fede nem cheira. Esse profeta deve ter uns 45 anos de idade. E eu tenho 43 anos de ministério. É um que cospe nas pessoas e fica rodando. E por que você não ficou na Mundial? Porque o Valdemiro não é pentecostal. E eu tenho um chamado pentecostal. Primeiro que ele não sabe o que é pentecostal. Tem muita gente que acha que pentecostal é ficar rodando na igreja, rolando no chão, cuspindo nas pessoas, se atirando dentro de piscina, com água. Essa palhaçada toda aí. Essa baboseira. Ontem, no dia de ontem, num culto da igreja onde Agenor Duque ministra, ele desceu a lenha, abriu o jogo e desmascarou Valdemiro Santiago e contou a realidade, o porquê que ele saiu fora
da Igreja Mundial. Realmente você vai ficar impactado com esse vídeo. E tudo aquilo que eu já falei aqui a respeito de Valdemiro e tudo aquilo que eu já trouxe aqui no canal, veio tudo à tona. E não é de qualquer pessoa não, é de alguém que fez parte do ministério, de alguém que viveu dentro da Igreja Mundial e de alguém que teve uma relação próxima de Valdemiro Santiago. Então assista comigo agora os melhores momentos onde Agenor Duque desmascarou completamente Valdemiro Santiago. E eu me deparei com uma fala do senhor Valdemiro Santiago. O que você falou sobre mim, e os meus advogados me incentivaram a processar o senhor. Você citou meu nome, o senhor falou mentiras. Eu só tenho 3 coisas aqui pela televisão, porque quem está aqui pela televisão não está aqui para saber de problemas. Acho que as pessoas já têm problemas demais. Eu só quero te falar 3 coisas, senhor Valdemiro Santiago. A primeira: não tem moral para ensinar. Não há habilidade para ensinar a pessoa que não tem respeito. Quem não é exemplo para ninguém, você não tem moral para ensinar as pessoas. Porque diante do Ministério Público, diante da sociedade, então primeiro você não tem moral. Não tem moral para ensinar alguém que não tem respeito. Ninguém presta para o senhor. A segunda coisa que eu vou falar para o senhor: com família não se mexe. Então, enquanto você falou do Agenor, da Ingrid, da piscina, de ficar rodando, pulando, isso aí eu vou deixar para lá. Da minha mãe, o que nenhum líder nunca falou, que trabalhou com o senhor, eu vou falar. Agora, quem não pode governar a casa, isso eu estou falando dentro da sua casa, não pode governar a igreja. Esse é o segundo recado que eu estou dando para o senhor. E o terceiro recado que eu estou dando para o senhor: quando o senhor se atribuiu, o senhor é tão, com todo respeito, é tão fraco de Bíblia, que não sabe nem mesmo diferenciar o que é uma igreja pentecostal. Dizendo, não, uma igreja pentecostal é as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo. Com todo respeito, por isso que eu comecei falando. Eu fiz teologia, depois eu fiz um bacharel, depois eu fiz um mestrado e me formei em doutorado há 3 meses atrás na Califórnia. Terceira coisa: tomar a Deus, Bezar Hashem, que o senhor esteja certo. Tomar a Deus que o senhor esteja certo. Porque o senhor atribuiu isso aos demônios, que eu estou endemoniado, encapetado. Tomar a Deus que o senhor esteja certo. Que estribuchando, como o senhor falou. O senhor está falando com uma nação que a sua grande maioria é pentecostal. A maior nação, ou melhor, a maior igreja do nosso país é a Assembleia de Deus. E é ali que eu nasci. E é uma igreja pentecostal. E o senhor zombando das pessoas que pulam, que rodam, que sapateiam. Então eu não vou perder tempo com isso. Nesse podcast eu conto que eu passei o ministério e eu vi coisas de que eu me escandalizo e me envergonho. O crescimento da Mundial se deu dele falar mal da Igreja Universal. A priori e a princípio, foi falando mal que as pessoas foram arrancadas e muitos se decepcionaram e depois viram as coisas erradas e voltaram até manifestando para lá. E aonde ele mais cresceu, ele falou, ali eu vou rachar. Que foi Sorocaba e Recife. Aonde ele mais tem dor de cabeça até hoje. E o senhor sabe disso. Porque foi ali que começou a rebelião. O senhor guarda ódio, o senhor guarda rancor do homem que um dia lhe ungiu a bispo. Que foi o bispo de Macedo. Independente de qualquer coisa, ele foi o homem que lhe ungiu. E a unção que você respeita, você atrai. E o senhor falou uma palavra. E o senhor disse uma palavra. Aquele lugar que você estava não é igreja, é maçonaria. O senhor falou essa palavra e quem lhe ouvia na rádio sabe disso. E por muitas vezes você falava isso. Como você falava que o bispo estava podre, que o bispo estava doente. Como o senhor falava da fazenda até que um dia, de tanto o senhor cutucar, mandaram sobrevoar a sua fazenda. Foco no foco, para não perder. Não existia televisão. Eu conectei ele com o meu presidente da Brasil Telecom, Fernando Mauro, que depois, tanto que o cara lá, o do podcast pergunta,
era uma televisão grande? Eu disse, não, era uma televisão pequena. Mas aí eu brinquei, eu fui lá para tomar e acabei entregando. E ele disse, largue tudo e venha. Eu tinha um Ômega CD. O senhor tinha um Brava, um Maré, cortado pela metade, uma Maré, uma Maré. Vendi aquele carro, fiquei andando com o Santana velho, falei, seja o que Deus quiser. O senhor pediu que eu fosse abrir um campo lá em Paraisópolis. O senhor me deu R$1, eu comprei as cadeiras, comprei o púlpito, comprei tudo. O senhor ia na inauguração, indo para lá, o Renato é testemunha disso, e o Bispo Vanderlei. Indo para a inauguração, o senhor parou, porque o senhor é São Paulino, o senhor foi para o jogo de São Paulo. O senhor deixou na inauguração. O senhor fala assim, ele foi auxiliar, eu fui ungido a pastor com 18 anos. Quando eu estava contigo, eu tinha 24 anos. Eu já tinha sido ungido a pastor. Mas embora só tenha ficado 7 meses, fica mal para os seus membros. Porque eles sabem, quem abriu aqui o trabalho da Zona Sul foi o pastor Genoduque. Eu peguei a igreja com 100 pessoas. E entreguei a igreja com 500 pessoas. A igreja dava um valor que não pagava aluguel, R$9.000. Eu nunca tirei um centavo seu. Entreguei a igreja dando R$30.000. Quando ele perguntou, por que você saiu dessa igreja? Para não gerar escândalo, obrigado, produção querida. Eu falei, porque o apóstolo tem a visão dele, o chamado dele, e eu sou uma pessoa pentecostal, e ele não crê. E de fato o senhor dava risada, o senhor zombava, o senhor ria. Mas de fato e verdade eu vou falar algo que todo mundo sabe. E a mesma palavra que eu falei para uma sala com 100 pastores e bispos naquele dia, eu vou falar aqui publicamente. O senhor tem meu telefone. O senhor podia ter me ligado. Quando o senhor tomou a facada, eu subi no púlpito. A primeira coisa que eu fiz foi orar pela sua vida. Quando a doutora Adriana Barros esteve na sua casa para pegar os cheques, casa que a mesma mobiliou, o senhor perguntou para ela, você conhece o Duque? Ela falou, sim, ele é meu cliente. Você sabia que ele já foi meu pastor? Ela falou, sim. Ele fala mal de mim? Nunca falou mal do senhor. E o senhor falou para ela. Ele foi o único homem que saiu daqui e não roubou a igreja. Aqui não tem um prego que veio da Mundial. Eu acho estranho quando alguém sai da tua igreja e já abre a igreja, um palácio no outro dia. Porque da onde veio? Se o cara só estava lá dentro. A Bíblia fala das credenciais de um bispo. E naquele dia, naquela sala, a mesma palavra que eu li de cós salteado, e o Osto vai citar na Bíblia, eu falei. O senhor se levantou e você e o bispo Luciano Fagundes saíram na mão. E eu nunca vi, eu aceitei Jesus com 9 anos de idade. E tem muito pastor teu, muito bispo teu, que estava naquela reunião. Mentir para 1, 2, 3, 4 é fácil. Mas vários dos teus líderes, dos teus seguranças estavam na sala. Um líder de um ministério sair na mão com outro pastor. Como diz o mundo, um porrada no outro. Eu me levantei e gritei. E que Deus me puna de morte desgraçada. Você gosta de amaldiçoar o povo, não gosta? Amaldiçoa aí se estiver mentindo. Fala, você gosta de amaldiçoar o povo. Porque maldição sem casa não pega. Se eu estiver mentindo, que essas maldições que você joga no povo, pega em mim. Eu levantei no meio dos pastores e falei, como que você pode ser um bispo, rapaz? Cadê as credenciais de um bispo? Um bispo é apto na palavra, apto a ensinar. Um bispo é hospitaleiro. Um bispo tem domínio próprio. Como é que você pode ser um bispo? Um cara desequilibrado. Você é um doido, rapaz. E o senhor ainda falou, bota uma garrucha aí, vê se eu não atiro um por um. E que Deus me puna de morte desgraçada. Se quem estava na sala não viu o senhor e o bispo Luciano Fagundes, um líder, ainda falei para o senhor podia ter mandado um segurança. Não deu tempo de eu chegar na garagem da igreja. O senhor ligou para a casa da minha sogra. Tá minha cunhada me assistindo.
A família da minha esposa está assistindo, que tinha seu telefone pessoal, e o senhor mandou a minha mulher me largar. O senhor falou, fala para Ingrid largar o Agenor. O senhor ligou para minha esposa e falou para ela me abandonar. E eu falei para ela, pode seguir, obedece ele. Ela falou, não, Deus nos uniu. O senhor ligou. O senhor ligou, o senhor sabe disso. Minha cunhada está me assistindo, meu cunhado está me assistindo, a família da minha esposa sabe disso. E a minha esposa não me largou e ficou comigo. Eu sou simples, o senhor já tem dinheiro. O senhor mesmo deu uma entrevista para um jornalista. Na verdade, ele nem jornalista, ele é um blogueiro. Quando ele perguntou, e esses aviões que o senhor tem aí? O senhor disse, são réplica. Não sei se o Gonçalves tem isso. O senhor mesmo disse, são réplica dos aviões que eu tenho, que a igreja tem. O senhor já teria condições hoje de ter uma faculdade teológica, ou de ter estudado. O senhor dá entrevista aí para o jornalista. E aí o jornalista vai perguntar para o senhor sobre alguns, não sei se dá para baixar um pouquinho a tela, não é? Vai falar, esses aviões que estão aqui, você está interessado nesses aviões? E o senhor diz, você quer voar neles? Qual é o seu favorito? E o senhor diz, o Caravan. Eu li, a propósito, você gosta muito de avião. Sim, e isso aqui são todos da igreja. Todos tem mais, todos aqui, todos esses aqui. A igreja tem todos esses planos de voo, sim, tem todos. Então a pessoa que tem um tanto de avião poderia ter feito uma faculdade teológica. Jesus disse, muitos daquele dia dirão, Senhor, levantei paralítico, purifiquei leprosos, curei surdo. E ele vai dizer, eu não te conheço. Agora, que passagem, põe a foto ali se você tiver. Que base tem a campanha do feijão para curar o Covid? O Ministério Público te processou. Que base tem vender camisa melada de sangue? Por isso que o meu pai falou, não deixe ensinar quem não tem exemplo. Qual é a base bíblica? A base tem o feijão. Quando sua filha se separou daquele vagabundo, que aquilo não é homem, e que expôs as fotos dela para o Brasil inteiro ver, fotos nuas. Pergunta para tua filha, aquele mesmo genro que te roubou, que está morando nos Estados Unidos, o senhor sabe o que eu estou falando, o filho do Júlio César. Pergunta para tua filha se eu não peguei o meu telefone e liguei para ela e liberei uma palavra e falei, eu tenho um advogado especialista em crime cibernético. A senhora quer ajuda? Eu te coloco conexão. Pergunta para tua filha, porque eu nunca desonrei a família de ninguém para tu desonrar minha família, ou a minha mãe, ou a minha esposa. E quando tu tocares na área do chamado que Deus me deu, a casa que eu moro, tu sabes que a casa que eu moro, um dia o senhor morou nela. Eu não vou expor aqui o endereço, mas a casa que eu moro, um dia o senhor morou nela. Dá para mostrar aqui, por favor? Produção. Sou tão sujeito homem. Corta para cá. Ok? O destinatário é o senhor. Essa carta chegou na minha casa. Tá o teu nome. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não sou pombo correio de ninguém. Só que eu vi que se tratava... Corta pra cá. Do Ministério Tribunal do Trabalho. E eu sei que se a pessoa recebe uma intimação e não devolve... Obrigado, produção querida. Ela perde a causa por a revelia. Eu tenho um primo de sangue que o senhor comprou uma grande embarcação. Eu não vou dizer a cidade, só vou dizer o estado, Rio Grande do Norte. E meu primo é o barqueiro desse barco. E o senhor gastou milhões. E o senhor foi lá uma vez. Eu não vou expor nada da sua ilha, da sua vida pessoal. Que Deus abençoe, o senhor trabalha muito. Eu nem entendo na sua vida pessoal. Hoje o senhor é motivo de vergonha para muita gente do evangélico. Muita gente tem raiva de evangélico por causa da sua atitude. Mas aqui não tem adultério nessa igreja. Aqui não tem pastor que estuprou pessoas. Aqui a gente pula, a gente roda. Até os padres quando vêm aqui são tomados no Espírito Santo. Minha filha nunca... Eu não quero entrar em pai de família, que é falta de ética. Mas quem é da tua igreja sabe a história de tuas filhas. Sabe da origem. E a Bíblia diz que quem não consegue governar a casa não pode governar a igreja. Eu não vou falar da tua família. A Bíblia diz, ai daqueles que vem o escândalo. Porque se eu abrir a minha boca,
Se eu abrir a minha boca para falar sobre casos de pessoas que o senhor sabe daí de dentro, que já houve questões de abuso sexual, isso eu não vou abrir a minha boca. Mas, para que não gerar escândalo, abuso sexual, aborto de criança, de pessoas próximas ao senhor, e quem está à tua volta sabe disso. Se eu abrir a minha boca, metade das pessoas desviam. Inclusive, acerca do dinheiro que o senhor retém, que era para ser depositado na conta dos seus funcionários, que são 8 milhões, que era para depositar das contas de INSS, Fundo de Garantia, que não são depositados. Vocês são funcionários dele, peça o extrato, veja se ele está depositando de vocês. Sua história, suas mentiras não são exemplo. Então quem não tem autoridade para ensinar é porque não tem exemplo. Qual é a tua maior raiva, Valdemiro? É porque todo mundo que sai daí, tu fala, tu me roubou, ele caiu com fulano na adúltero. Me diz a obreira que eu comi da tua igreja, desculpa da palavra. Me diz a obreira que eu peguei da tua igreja. Me diz a mulher que eu adulterei dentro da tua igreja. Me diz um centavo que eu tirei da tua igreja. Me diz um escândalo que eu gerei no teu ministério. Me diz uma lata de cerveja que tu viu eu tomando. Me mostra um maço de cigarro que tu viu eu fumando. Me traz uma pessoa que diga, ele pegou dinheiro meu e roubou. Traz uma. Então todo mundo que saiu daí, tu fala que é bandido e que é ladrão. A tua raiva é que eu fui o único homem que saí daí e fiquei 7 meses contigo e cheguei e ninguém chegou. Realmente, com tudo que vimos, nós percebemos que nós estamos vivendo os últimos tempos aqui na Terra. Eu já disse em diversos vídeos, vamos abrir os nossos olhos espirituais para que nós não sejamos enganados. Mas muitos ainda vêm aqui nos comentários e desce a lenha em mim. Então nesse vídeo vocês viram a realidade dos bastidores, do que acontece por trás de algumas igrejas que querem apenas a tua zimba, o teu dinheiro. Está escrito na palavra que nos últimos tempos surgiriam falsos doutores, falsos mestres, falsos profetas e enganaria muito dos escolhidos. Então eu trago esses vídeos aqui para vocês abrir os teus olhos. Então realmente tudo aquilo que eu já disse aqui nesse canal, vocês viram que não é em verdades, mas sim é a realidade do que acontece nos bastidores dessa igreja. E eu quero fazer uma pergunta no final deste vídeo para todos vocês. Será que realmente Agenor Duque está certo? Ou você acha que Valdemiro Santiago está certo? Ou nenhum dos dois? Comente aqui embaixo deste vídeo. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o joinha, não esqueça, amados, para mim é muito importante ter você aqui inscrito aqui no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.